Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Continuando aí a nossa exposição dessa primeira epístola desse apóstolo. Vamos ler do verso 18 ao versículo 25. 1 Pedro, capítulo 2, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te bendizemos mais uma vez pelo dia, por essa noite estarmos reunidos aqui para pensarmos no que a Tua Palavra nos diz, para meditarmos nesses ensinamentos. Nos ajude, nos dê entendimento, compreensão e sabedoria para colocarmos em prática os princípios aqui apresentados. Nós te suplicamos, ó Deus bendito, pedimos em nome de Jesus nosso Salvador. Amém. Nós vamos dar o título, irmãos, hoje à noite para esta mensagem: Como servir aos senhores terrenos. Como servir aos senhores terrenos. O nosso texto aí, começando com o verso 18, diz assim: servos. A palavra servos, nesta passagem, refere-se aos escravos da família. É isso mesmo. No primeiro século e por muito tempo houve escravos. E, como diz aqui, é uma palavra inclusive diferente daquela palavra que é usada em Efésios 6, em Colossenses 3. Ali é a palavra doulos, que é escravidão. E aqui está falando de ser servo, que traz um aspecto também, só que um pouco diferente. Aqui é outra palavra, inclusive. Essa palavra, como dissemos há pouco, refere-se aos escravos da família, aqueles que serviam em um ambiente doméstico e ao mesmo tempo residiam dentro dos limites da propriedade em que serviam aos seus senhores. Ou seja, eram criados, eram servos, estavam ali, talvez servindo certas coisas, não era exatamente naquela mesma qualidade que outros, mas um pouco diferente. Uma vez que eles eram os serviçais domésticos ou criados, então nós temos aqui um paralelo com os empregados e patrões dos nossos dias, dos dias atuais. Então dá para estabelecer um certo paralelo, não em todos os sentidos, mas pelo menos em um bom sentido. Então, como os servos precisavam servir aos seus senhores? E como tais verdades se aplicam então aos empregados cristãos atuais dos nossos dias? Eu acredito que nós podemos extrair aqui alguns princípios, algumas verdades, pelo menos,
E nessa noite, nós vamos observar então, irmãos, as maneiras apropriadas de servir aos senhores terrenos. Maneiras apropriadas de servir aos senhores terrenos. A primeira maneira que eu quero destacar é sendo submissos e pacientes. Sendo submissos e pacientes. Já o primeiro versículo, ou seja, o versículo 18, diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Na verdade, essa parte toda vai do verso 18 ao verso 20. Essa é a primeira maneira, sendo submissos e pacientes. E no verso 18 é bem claro, né? Sede submissos. A ordem é clara, portanto, nesse texto. E é a mesma ordem que nós já vimos no outro lugar, um pouco adiante, como os irmãos já devem ter observado lá no versículo 13, não é? Que diz: sujeitai-vos, ou sede submissos. A corrigida traduz exatamente assim: sujeitai-vos. Isso significa o quê? Então, que eles deveriam se colocar debaixo de uma obediência pessoal e voluntária. Aquele mesmo sentido que vimos na mensagem anterior, falando sobre sujeitai-vos ou sede submissos. E nesse caso aqui, como diz o texto, aos senhores terrenos. E como o apóstolo destaca aqui, conforme ele, como deveria ser esta submissão dos servos para com os seus senhores terrenos. Então, irmãos, quando nós olhamos aí bem o nosso texto, nós vamos encontrar alguns detalhes para os quais então nós chamamos atenção. Em primeiro lugar, aqui diz que deveria ser com todo o temor. Diz verso 18: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Todo o temor. Mostrando então profundo respeito pessoal, primeiramente por Deus e também pelos senhores terrenos, por seus senhores. Então esse é um sentido que nós vamos encontrar aqui, eu acredito, com bastante facilidade. Submetam-se com temor aos senhores, mas lembrando que Deus é o Senhor dos senhores também, não é? Então, logicamente, primeiro a Deus e depois aos senhores terrenos. Mas veja esse princípio, que também já destacamos antes, esse princípio do respeito, do profundo respeito, a profunda consideração e estima pelas pessoas nesta vida. Nós já observamos isso no verso 17, no domingo passado, quando diz assim: tratai a todos com honra. É a ideia de temor, respeito, consideração, estima. Também o verso 18, irmãos, chama a nossa atenção que essa submissão deveria acontecer também para com os senhores que fossem perversos. Nós temos ali no próprio verso 18, depois que diz assim: sede submissos, com respeito, temor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Está falando de ser submisso ao Senhor. Ser submisso a um Senhor perverso. Quando fala aqui sobre ser submisso a um Senhor bom, é fácil, né? Alguém que é gentil, que é amável, que respeita também, merece respeito e deve receber respeito. Mas Pedro destaca aqui que não apenas esses senhores que eram assim, amáveis, fáceis de lidar, mas igualmente, como diz o nosso texto, também ao perverso. E a palavra aí, irmão, perverso, traz exatamente uma pessoa má, uma pessoa cruel, uma pessoa que não mostra bondade e muitas vezes até mostra outros sentimentos, outras atitudes que são totalmente erradas. Então, não somente aos bons e cordatos, ou seja, humanos, não é? Que mostram humanidade para com a humanidade, mas que são gentis, amáveis, mas também aos perversos.
Agora, é muito mais fácil quando nós pensamos assim, um servo, um criado, como estamos vendo no texto, ou mesmo em nossos dias, quando alguém busca um emprego, consegue uma vaga de emprego, está trabalhando, e o seu patrão, o seu superior, é uma pessoa fácil de lidar. É muito mais fácil. Mas e agora? Quando é perverso, quando é cruel, quando está o tempo todo tentando encontrar um erro, um defeito, para talvez pisar, para talvez humilhar, para talvez maltratar, aí é difícil, não é? Quando eu trabalhava no Distrito Industrial de Manaus, eu passei por uma experiência assim. A gerente, talvez seja esse o termo, daquela empresa, era perversa. E quando ela tomou conhecimento que eu era agora um crente em Jesus, as coisas se complicaram muito. Era todo dia, até o ponto que eu tive que abandonar o emprego, ou seja, pedir demissão, porque não dava mesmo para suportar. Eu estava começando a minha vida na fé em Cristo e era difícil permanecer, e todo dia alguém pisando, alguém humilhando, alguém desprezando, alguém perseguindo, não foi fácil. Mas é interessante que o apóstolo aqui também mostra uma outra questão, irmãos, sobre, como ele diz, não apenas os fáceis de lidar, não é, bons e cordatos, gentis, amáveis, mas ele fala os perversos. E como dissemos também, aqui está tratando de uma situação de escravos da família. Nós estamos aplicando e trazendo uma aplicação para empregados, mas não era exatamente esta situação em que nós encontramos aqui, não é? É uma situação um pouco diferente, mas ainda estamos tentando aplicar aqui pelo menos o princípio, essa verdade que está por detrás, tentando trazer para a nossa realidade. E mesmo que naqueles dias houvesse escravos, aqueles dias de Pedro, Paulo, os apóstolos, eles ainda deveriam ter a atitude certa para com seus senhores, ainda que fosse difícil. E quando pensamos hoje em relação aos empregados atuais, tentando, como ele disse, aplicar essas verdades, também devemos ter as atitudes certas, corretas, que possam agradar ao nosso Deus. Só que no passado, o escravo não poderia dizer assim: eu sinto muito, quero pedir as minhas contas agora, minha demissão e vou embora. Não podia, não é? Era um escravo da família. Hoje, nós podemos. Nós podemos. Talvez possamos suportar até certo ponto e a um ponto dizer tchau, não dá mais. E procurar um outro ambiente, pedir o auxílio de Deus para que Ele mostre um local melhor. Aqui mesmo, irmãos, no nosso texto, pensando no verso 19, sobre como os servos deveriam proceder em relação aos seus senhores, nós já dissemos, com todo o temor, dissemos também que eles deveriam se submeter também ao perverso, e ainda, uma outra questão aqui, mesmo sofrendo injustamente. Verso 19, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, mesmo sofrendo injustamente. E o nosso texto diz o seguinte: isto é grato, ou seja, isto é agradável, é louvável, isso é admirável na presença do Senhor, diante de Deus, que os servos, apesar de fazerem tudo certo e da forma mais cristã possível, ainda suportem tristezas. Ou seja, está trabalhando, está atendendo, está procurando fazer o que o patrão, o que o Senhor, não é, pensando aqui especificamente no texto, está exigindo, mandando, e mesmo diante de todas as tristezas e agravos que o servo estivesse passando, Pedro diz: se você estiver sofrendo injustamente,
Isso é louvável e admirável na presença de Deus. O termo tristezas aí aparece corrigida como agravos e traz o sentido de aflições, angústias, aborrecimentos. E com certeza essa era uma situação muito ruim, muito desagradável, como muitos daqueles cristãos, e aqui estamos falando de servos cristãos, não é? Que serviam a senhores, muitos dos quais não eram cristãos, e eles estavam, portanto, passando por essa situação muito delicada, e é dito: se vocês estiverem sofrendo injustamente, isso é agradável na presença de Deus. Não que sofram, mas sofrendo com a atitude certa, ainda em obediência, ainda em respeito. Deus se agrada desse tipo de sofrer, diferente do outro, como nós vamos ver logo mais. Por outro lado, que glória há, ou que vantagem ou louvor há em sofrer e ser esbofeteado como resultado de ter pecado? Diz aí o verso 20: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus, é louvável na presença de Deus, é admirável na presença do Senhor. Mas aqui fala: que glória há, que louvor, que vantagem há se alguém estiver sofrendo, não injustamente, mas justamente, ou seja, fez o que é errado, pecou contra o seu senhor ou patrão, desrespeitou, agiu de uma maneira totalmente anticristã e está sofrendo por causa disso. Então, qual é a glória nisso, diz Pedro? Aqui fala sobre ser esbofeteados. Hoje, se um patrão fizer isso, vai ser condenado por assédio moral, não é? Vai entrar humilhação, traje e tudo mais. Mas, irmãos, o escravo naqueles dias, e era comum, muitos deles passavam por essas situações. Eles eram esbofeteados. A palavra aqui traz o sentido de receber socos, ser espancado ou tratado com violência e ofensas. E Pedro disse: se isso estiver acontecendo com vocês, porque vocês pecaram, não há glória nenhuma nisso. A glória está em fazer tudo certo, agradar a Deus, respeitar o seu Senhor, obedecê-lo, fazer o melhor possível. E se de repente sofrer injustamente, isso sim é algo que traz honra e glória ao nosso Deus. Então, a primeira maneira apropriada de servir aos senhores terrenos, sendo submissos e pacientes. Nós temos aí do verso 18 ao 20. Do verso 21 ao versículo 24, a segunda maneira apropriada de servir aos senhores terrenos é imitando o exemplo de Cristo. Do verso 21 ao versículo 24. Eu vou ler o verso 21 que diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O Senhor Jesus deixou um exemplo. Ou seja, conforme Pedro, a maneira como o Senhor Jesus se comportou ao ser tratado injustamente, serve-nos de perfeito exemplo, a fim de seguirmos os seus passos. É importante observar que Pedro começa falando sobre os servos, os senhores e o tratamento injusto. Aí no verso 21 ele diz: vocês foram chamados para isso, servos. O Senhor deixou um passo, aliás, um exemplo para vocês seguirem. É como se fossem pegadas. Alguém até já sugeriu isso, um certo comentarista bíblico sugeriu isso, aquela ideia de alguém andando na areia e deixando aquelas marcas, aquelas pegadas, e alguém como se estivesse pisando no mesmo lugar. Essa é a ideia. Essa é a questão do exemplo.
E certamente isso foi importante para aqueles primeiros cristãos e deve ser importante para nós também. O Senhor Jesus sofreu. Aqui diz no verso 21 que Ele sofreu ou padeceu e nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos, as suas pegadas ou pisadas. E como foi a conduta de Cristo diante das injustiças e sofrimentos que Ele mesmo experimentou em sua vida terrena? Como é que foi? O que é que nós podemos extrair dentro desse contexto de servindo aos senhores e ao mesmo tempo sofrendo por causa desse serviço e sofrendo injustamente? Eu quero destacar aqui, irmãos, 4 verdades que eu acredito que eu posso encontrar nesse texto. Em primeiro lugar, Ele sofreu voluntariamente em nosso lugar como nosso substituto divino e perfeito. Isso já foi dito no verso 21, não é? E até diz aqui que nós somos chamados também, e todo cristão de um certo modo foi chamado, ainda que não seja necessariamente um escravo. Somos escravos de Cristo, mas não necessariamente do mundo, não é? Talvez não tenhamos senhores difíceis de lidar, mas se tivermos, ou independente das circunstâncias, nós temos o Senhor Jesus como um exemplo perfeito, e nós podemos então seguir as suas pegadas. Ele é o nosso substituto. E o verso 21 diz: pois também Cristo sofreu ou padeceu em vosso lugar. Nós não estamos seguindo a Cristo para sermos salvos. Aqui está falando de salvos que, portanto, já conhecem o Senhor e devem seguir nas suas pegadas, seguir os seus passos, imitar o Senhor na sua vida, principalmente ao tratar com essas situações difíceis, muitas das quais são extremamente difíceis. Uma outra verdade aqui a destacar, irmãos, é que Ele, o Senhor Jesus, não tinha nenhum pecado, nem sua boca jamais falou coisa alguma ofensiva ou pecaminosa, diz no verso 22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O que será que Pedro quer dizer com isto? Observe que o contexto tem a ver com servos e senhores, muitos dos quais eram maus. E o Senhor Jesus Cristo ficou diante de Pilatos, diante de Herodes, autoridades perversas. E como foi que o Senhor Jesus tratou diante das injustiças que sofreu? Ele não disse coisas que não deveria dizer. Ele não agiu de maneira que não deveria agir. Ele não cometeu pecado. Da sua boca não saiu nenhuma palavra ofensiva, agressiva, pecaminosa. Pedro está dizendo, em outras palavras, eis aí o exemplo do Senhor Jesus, que apesar de tudo que passou, ainda procurou cuidar com a sua linguagem, ainda procurou cuidar com o que iria dizer. Porque nós sabemos que quando nós estamos diante de uma situação de pressão, quem sabe até de afronta, de agressão, a primeira tendência é dizer um monte de coisas que nós não deveríamos dizer, não é verdade? Alguém chega e faz uma acusação, alguém chega e diz uma coisa injusta, qual é a primeira tendência? É tentar responder na mesma moeda ou em outras moedas, ou seja, responder de forma agressiva e às vezes até de forma errada, pecaminosa. E Pedro está dizendo, olha para os céus, olha o que Jesus Cristo, veja como ele procedeu. Da sua boca não saiu nenhuma palavra perversa ou má. Ele se conteve. Ele procurou agir de uma maneira correta e agradável aos olhos de Deus, dizendo para os servos, tome cuidado, sejam assim, imitem esse exemplo. Ainda mais, irmãos, uma terceira verdade aí sobre a conduta de Cristo em relação às injustiças. Ele não revidava, não fazia ameaças, nem se vingava, mas entregava-se ao juiz, justo e soberano. Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje,
quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ultrajado, insultado, injuriado, não é? Como nós temos aqui no nosso texto. Ele não revidava, ou seja, ele não respondia do mesmo modo, da mesma forma, ou seja, eu fui tratado injustamente, então eu vou falar qualquer coisa que passa pela minha mente, eu vou agir da maneira errada. Não, Cristo não fez isso. Basta ler os evangelhos. Nós vamos ver que, mesmo sendo tratado da maneira mais injusta possível, o que ele fez? Ele se conteve para não pecar contra Deus. Ali diz, quando ultrajado, não revidava ou não respondia com um traje, ou seja, ele não injuriava, ele não fazia insultos, ele não usava de xingamentos, que esse é o sentido dessa palavra usada aqui. Quando maltratado, não fazia ameaças, ou seja, alguém fez alguma coisa, eu vou ameaçar também. Não fazia. Ele também, como diz o nosso texto aqui, eu acredito que fica bem claro, ele não procurava vingança pessoal. Lembra quando Cristo estava na cruz pendurado? Ele já tinha sido açoitado, ele já tinha sido cravado naquela cruz, pessoas já haviam dito coisas terríveis contra ele, e ele orava: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não buscou vingança, irmãos. Mas o nosso texto diz que ele se entregava àquele que julga retamente ou justamente, ou seja, de forma justa, ao justo juiz, juiz do universo, ao juiz que é soberano, ao Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, e pode agir em nosso favor se Ele quiser, e muitas vezes Ele quer e Ele faz. Mas nós estamos servindo a quem? Entregando as nossas causas diante de quem? Do juiz que julga. O juiz que julga. Deus não é aquele juiz passivo que não vai fazer nada. Ele vai fazer sim, do modo dele e no tempo dele. Ele vai fazer. Então, isso é importante também nós considerarmos, irmãos. Muitas vezes nós vamos ser injustiçados. Alguém aqui já foi injustiçado alguma vez na sua vida? Ninguém? Só eu é que fui? Ok, agora está começando a aparecer. Eu já fui injustiçado na minha vida. Eu lembro que quando eu vim para o seminário, antes de vir, na verdade, isso foi em 1984, eu trabalhava numa determinada empresa, e eu conversei com o patrão, eu pedi demissão, deixei minha carteira lá e tudo, vim para o seminário, e alguns meses depois eu pedi à minha mãe, naquela época ainda era viva, que fosse lá e pegasse a minha carteira de trabalho. E qual não foi a minha surpresa, tempos depois, através de cartas, que minha mãe disse: olha, o que eles me disseram é que você abandonou o seu emprego e você vai ter que pagar uma multa. Aí ela conversou lá e tudo, e deixaram assim mesmo. Na verdade, eles nunca me pagaram nada, mas eu disse para ela: vamos deixar nas mãos de Deus. Às vezes, irmão, nós vamos ser injustiçados, e duramente injustiçados, mas nós temos que confiar que existe um Deus que está vendo. Nós nunca podemos esquecer disso. Existe um Deus que está vendo. Essa cobertura aqui, esse teto aqui, não impede a Deus de ver tudo o que está acontecendo agora, inclusive em nossos corações, em nossas mentes. Eu não posso saber o que está acontecendo no seu coração e na sua mente agora, mas Deus sabe. E Ele sabe também em relação a cada pessoa nesta vida, neste mundo. E Ele vai agir, no momento certo Ele vai agir do seu modo, evidentemente. Uma quarta verdade aqui, irmãos, em relação ao procedimento de Cristo diante das injustiças e sofrimentos que experimentou, é que Ele foi ferido e morto para vivermos para a justiça.
e não mais conforme os nossos impulsos e reações carnais. Veja o versículo 24: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Observe o contexto: servos, senhores perversos, tratamento injusto, e como Cristo foi levado à cruz de forma injusta. Do ponto de vista humano, foi levado à cruz de uma forma injusta. Lembra que Pilatos disse: eu não acho nele crime algum. Outra pessoa diz: ele é inocente. Outra pessoa disse: ele é justo. E ainda assim, se é justo, e como Pilatos disse, não acho nele crime algum, então por que o próprio Pilatos mandou açoitar Jesus? Porque o próprio Pilatos o entregou para ser crucificado. Não faz sentido, não é? Um juiz, chega alguém diante do juiz, o juiz diz: olha, você não tem culpa nenhuma, mas eu vou lhe deixar 30 dias na prisão. Você diz: mas isso não tem cabimento? Só que no caso de Cristo não foi prisão, foi morte. Não tem cabimento. Então, olhando do ponto de vista humano, só nesse sentido, nós vamos entender: foi um tratamento injusto. A cruz foi algo injusto em relação a Cristo. Ele levou sua própria cruz, todo mundo viu isso acontecendo nas ruas de Jerusalém, e ele estava então levando como um criminoso a sua própria cruz, e não era um criminoso. Como um bandido, e não era um bandido. Como alguém que havia desrespeitado e quebrado as leis vigentes, um transgressor. Mas ele não era um transgressor, nunca foi, porque nunca teve pecado e nem poderia pecar. Foi tratado injustamente? Foi. Mas ele foi por quê? Qual o propósito? O nosso mesmo versículo 24 diz isso, não é? Ele estava levando os nossos pecados ali, sobre o madeiro, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Sim, ele morreu para que pudéssemos viver. Ele foi entregue ali na cruz, entregou o seu corpo e a sua alma, para que nós, irmãos, pudéssemos receber vida e vida eterna. Observe, portanto, o contraste neste versículo 24. Fala sobre mortos, depois diz vivamos. Morte e vida. Fala sobre pecados nossos e fala sobre a justiça de Cristo, que quer que nós vivamos para essa justiça. E também diz: por suas chagas fostes sarados. Corrigido os termos feridas, não é? E isso nos pode levar a pensar sobre os servos que eram espancados e feridos. Jesus Cristo foi ferido para que nós sejamos sarados. E não está tratando aqui do corpo necessariamente. Está tratando da nossa alma. Mas sabemos que um dia, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma estarão totalmente sarados. No dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja, no arrebatamento da igreja, então isso sim, nós estaremos totalmente livres de toda injustiça, sofrimento, dor, o que quer que seja que nós possamos imaginar. Lembre daquele exemplo bíblico de Estevão, em Atos. Nós vamos encontrar aquele homem servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e exatamente por fazer o que era a vontade do Senhor, então ele também foi morto, foi apedrejado. E qual foi a reação dele? Oração: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. Lembra disso? Essa é a atitude espiritual que Deus espera de nós e de todo servo. Portanto, uma reação pacífica, mesmo em meio à morte. Então, nesse caso, Estevão imitando o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E todos os servos também devem imitar o Senhor Jesus. É o que Pedro está dizendo. Sendo assim, apenas quando imitamos o exemplo sacrificial de nosso Salvador, em submissão, retidão e confiança pessoal, é que realmente podemos agradá-lo e glorificá-lo
apesar dos sofrimentos e injustiças que nós venhamos a passar, que passarmos. É só quando nós procedemos assim, é que nós realmente glorificamos ao nosso Deus Salvador. Ele já sofreu em nosso lugar, nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. E uma terceira maneira que nós encontramos aqui, irmãos, uma maneira apropriada de os servos servirem aos seus senhores, lembrando os cuidados divinos. Verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Quando ainda não tínhamos Cristo como nosso Salvador, nós sabemos, éramos ovelhas desgarradas, como diz o texto. E o que significa ovelhas desgarradas? Perdidas, sem direção, afastadas da verdade, em perigo. Era assim que nós estávamos. Ovelhas longe de Deus, sem salvação, sem esperança alguma, ovelhas desgarradas. Porém agora, como nos diz o próprio versículo 25, porém agora, depois que nos convertemos e voltamos para o Senhor, tudo mudou, tudo recebeu um procedimento totalmente diferente. Aquilo que éramos, não somos mais. É por isso que diz ali, estáveis, no passado, estáveis, desgarrados. Agora, porém, veja o contraste entre o passado e o presente. O contraste, naquela época estávamos ainda sem Deus e agora com Deus. Veja que a linha divisória tem a ver com a conversão. Agora, porém, vos convertestes. Tudo mudou. Essa, de fato, é a situação de todo pecador, irmãos, antes e depois da salvação. Antes, sem Deus. Agora, com Deus. Antes, desgarrados. Agora, aproximados, como diz lá em Efésios, perto de Deus. Antes, perdidos. Agora, salvos. Antes, talvez, servos apenas de homens. Agora, servos também de Deus. E nós podíamos continuar pensando nessas coisas. Mas o contraste, graças a Deus existe esse contraste em nossas vidas, porque nas vidas de muitas pessoas nesse mundo não existe. Elas só conhecem o passado, que continua sendo presente, mas nós olhamos hoje, desde o dia em que Cristo começou a fazer parte da nossa vida, nós sabemos que tínhamos um passado sem Cristo, e agora, desde o dia em que nos convertemos, com Cristo. Isso faz uma diferença tremenda na vida de qualquer pessoa. E uma vez que somos seu rebanho, então Jesus é o nosso pastor e bispo, agora e para sempre. Ali diz, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Como pastor, ele nos defende, protege e cuida de nós, porque esse é o trabalho do pastor. É estar ali perto das ovelhas, é estar ali protegendo, cuidando, alimentando, pastoreando, apacentando as ovelhas. E aqui está falando sobre o Senhor Jesus como o pastor. Mas também ele é apresentado como bispo. E como bispo ele supervisiona todo o seu rebanho. Essa é a ideia de bispo, irmãos, é aquele que supervisiona. E por causa disso, então, ele está sempre atento e observa tudo o que acontece conosco. Ele está observando, ele está olhando. Vamos pensar agora, considerar agora, naqueles primeiros cristãos, esses servos, mesmo que trabalhando em determinadas casas, tivessem certos privilégios, mas eles ainda eram escravos, numa qualidade um pouquinho diferente do que outros mais. Mas ainda assim, algumas vezes, eles estavam sendo tratados injustamente. Algumas vezes, como já vimos ali, eles poderiam ser esbofeteados, até mesmo por erros que eles fizeram. Mas quem sabe também, em algumas situações, nem tinham feito nada de errado.
e ainda assim eram tratados de maneira violenta, agressiva, sendo esbofeteados. Nós vamos observar isso no capítulo 3 e no capítulo 4 de novo. Vai ser tratado deste assunto e serão dadas outras informações importantes sobre este assunto. E o Senhor Jesus está o quê? Como pastor, Ele está olhando, Ele está cuidando, Ele está sabendo de tudo, e como bispo, Ele está supervisionando, está atento, nada foge ao seu olhar. Trazendo para nós, portanto, como dissemos bem no início, aquela questão talvez do funcionário, do empregado, talvez passando por dificuldades, lembre-se. O mesmo Deus daqueles servos no primeiro século continua sendo o nosso Deus. Ele continua vendo, observando, supervisionando e como bom pastor, Ele não tira os olhos de nós. Se nós esquecermos isso, irmãos, nós vamos talvez pensar o seguinte: estamos sozinhos neste mundo, mas nós não estamos. Deus está conosco. Os olhos divinos estão sobre cada crente. E isso é dito também no capítulo 3, verso 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ou atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deus está atento. Então, jamais podemos esquecer que o Senhor nunca nos abandona e que nunca estamos sozinhos enquanto sofremos, mas podemos confiar nos seus cuidados pastorais. Ele é o nosso pastor. Por isso nós podemos dizer e repetir tantas vezes: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E todo o restante do Salmo 23, não é? É por isso que nós amamos tanto aquele Salmo, e na verdade a Bíblia toda, porque é a palavra do Senhor, falando desse pastor divino. Como vimos então, irmãos, se quisermos ser bons servos cristãos, precisamos servir nossos senhores de maneiras apropriadas. A primeira coisa que nós dissemos é que devemos fazer isso sendo submissos e pacientes. Submissos, sujeitai-vos é a ordem, ainda que às vezes sejamos tratados de uma maneira injusta. Uma segunda maneira de servir aos senhores terrenos é imitando o exemplo de Cristo. Apesar de ele ter sido tratado injustamente, quando nós olhamos esse texto, e certamente poderíamos considerar outros, nós vamos compreender que ele sofreu voluntariamente em nosso lugar, ele não tinha nenhum pecado, nem a sua boca falou qualquer coisa ofensiva ou pecaminosa, ele não revidava, não fazia ameaças, nem tampouco se vingava, mas entregava-se ao justo juiz. Ele foi ferido e morto para vivermos para a justiça. Não mais conforme dissemos antes, os nossos impulsos, que a tendência dos nossos impulsos é revidar. Ele não fez isso. E por último, a terceira maneira que destacamos aí, lembrando os cuidados divinos. Ele é o nosso pastor divino, ele é o bispo das nossas almas, aquele que está supervisionando a nós, a nossa vida, tudo neste mundo. Como servos de Deus, verso 16, e servos de senhores terrenos, verso 18, devemos servir com submissão, paciência e confiança na soberania de Deus, mesmo quando formos tratados com injustiça. Ainda continuar confiando no Deus poderoso, sábio, bondoso, atento e que ouve as nossas vozes e clamores e sabe tudo o que acontece conosco, todos os sofrimentos ou não. E terminamos com a seguinte pergunta: você está servindo como deve aos seus senhores ou patrões? Você está servindo como deve servir aos seus senhores e patrões, da maneira certa, respeitosa, confiando em Deus e entregando as coisas nas mãos de Deus. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque através da tua palavra
nós encontramos paz, nós encontramos instruções, nós encontramos conforto, esperança, nós encontramos, ó Deus, o Senhor falando conosco e nos dizendo como nós devemos então proceder, mesmo quando as coisas não acontecem conforme nós gostaríamos que acontecessem. Mesmo quando pessoas se levantam contra nós, contra os teus servos, nós confiamos, ó Deus, em Ti e buscamos a graça do Senhor para as nossas vidas e pedimos por essa noite, em favor de cada irmão, de cada família. Oramos também por aqueles que estão sofrendo, passando por grandes dificuldades, ou quaisquer dificuldades. Abençoe as suas vidas e socorra-os. Socorra nós, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.